Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Sábado agora nós temos bazar, né? Sábado temos bazar. É sábado. Dia 7. Dia 7 tem bazar. E no outro temos já para missões. Quem tiver alguma coisa para doar, nos procure. Pode colocar para mim aí, fazendo um favor? Capítulo 4, 1 a 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Tem mais? E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém. Podeis assentar. Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida, mas dá para nós, nesta noite, falar algumas coisas muito interessantes. Eu estava lendo esta passagem, preparando a palavra para trazer, e eu estava meditando comigo. O Senhor, Ele sempre aparece nas nossas vidas, nos momentos mais difíceis. Sabia que nós temos uma coisa conosco muito interessante, mas talvez muito ruim. Sempre nós achamos que vamos perecer, que não vai ter jeito. Nós achamos, não tem jeito, acabou. E nós não vemos a perspectiva da ação de Deus, mas só olhamos a derrota. Só olhamos para a derrota. Não vai abrir a porta, acabou, eu vou desistir. E pior de tudo, irmãos, é quando o próprio crente, que tem um Deus verdadeiro, quer desistir. Tem coisa pior do que isto. Às vezes eu fico olhando Deus, fico pensando, Deus me olhando e olhando você, das nossas incredulidades e da falta de fé. Porque se Deus fosse, como Ele conhece a nossa vida, Ele sabe de tudo. Você pode até não falar para ninguém, mas Deus sabe de tudo. Irmãos, se é uma das pessoas que conhece a minha e a sua vida, é o nosso Deus. E Ele conhece além. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe. Olha que Deus tremendo. E se Deus fosse colocar para fora as nossas incredulidades, a gente sairia derrotados. Mas às vezes somos derrotados porque não temos fé. Às vezes já estamos derrotados porque nos falta fé para acreditar que Deus vai chegar na hora certa, no momento certo, e Ele vai resolver o problema. Ele é o Deus que resolve. Ele muda diagnóstico. Ontem nós estávamos com uma irmã aqui e eu fiquei abismado com o testemunho da irmã. Tremendo. A mulher que já tinha sido desenganada, toda rasgada, toda costurada, cabelo caindo, tudo, de uma hora para outra, Deus muda a história dela. Mudou a minha e mudou a sua. A perspectiva de vida,
Às vezes eu fico pensando que a vida, ela dá reviravolta. Mas se nós olharmos, as reviravoltas são grandes, porque a gente não tinha mais perspectiva. Talvez a gente já pensava, antes de aceitar a Cristo, que eu vou fazer da vida. E às vezes a gente estava nesse mundo, porém sem perspectiva. Mas o Senhor sempre vai estar conosco. Eu creio que nesta noite, irmão, se nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida, a gente fica com vergonha de tanto que a gente era inútil para nós mesmos. Porque para Deus somos úteis. Mas às vezes o homem é inútil para ele mesmo. Vai fazendo, ele vai pecando, ele vai pecando, ele vai pecando, e é inútil para si mesmo, enquanto ele deveria levantar a cabeça e buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Isso é o mais importante. E aí o que é que acontece? Todas as coisas cooperam. A Bíblia não fala, eu acredito que Eliseu conhecia aquela mulher, ou conhecia o marido dela, mas acontece que há um encontro de Eliseu com aquela mulher, e no momento que mais ela precisava, ele não levou nada para ela. Ela conta a história para ele, ele ouve, mas ele não tinha nada para dar para ela naquele momento. Não tinha nada. É a mesma coisa de você perguntar à pessoa: você está precisando de alguma coisa? Eu estou, mas eu não tenho nada para dar. A pessoa sai reclamando sem nada. Só que este encontro de Eliseu com esta mulher, Deus tinha um propósito. Eu acredito que nesse instante, no caso, Eliseu não sabia que ela tinha uma botijinha de azeite dentro de casa. Por quê? Porque ele pergunta para ela. Ele podia ter chegado nela: olha, Deus está me mostrando que você tem uma botijinha de azeite aí, e você agora está me contando sua história, e agora vai acontecer o milagre. A Bíblia diz que ele conversa com ela conta a história para ele: meu marido era fiel, meu marido era, e sim, só que agora eu estou passando por um problema. Meu marido deixou. Quer dizer para os maridos aqui nesta noite: deixa a dívida para sua mulher pagar, não. Morra, pode até morrer, mas deixa dinheiro, porque é difícil. Está entendendo? Deixa dinheiro, deixa o dinheiro lá no banco. E é claro que acaba. Aquele homem, se soubesse, né, o tanto que ele fez mal para aquela esposa, fez mal para ela, porque ele fez dívida, não pagou, e ela ficou com a dívida. Porém, diz a palavra, ela diz para Eliseu uma coisa muito interessante: teu servo era temente a Deus. Agora também, por que que ele fez dívida? Não vou entrar nesses detalhes. Mas Eliseu conversa com aquela mulher. Eliseu ouve aquela mulher no momento que ela precisava. Amém, irmãos? Aleluia. Se nós olharmos, aleluia, para o Deus que nós servimos, Ele chega na hora certa e Ele resolve também na hora certa. Ele age. Deus não deixa para depois. Tem coisa na nossa vida que é para depois, tem outra que é na hora. Tem outras coisas, se Deus não fizer, a gente fica arrasado. E aquela mulher conta a sua história. Mas a Bíblia diz que Eliseu pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Pergunta boba. Ela falou que não tinha nada, estava devendo, não tinha como fazer, os filhos iam como escravo. Mas é uma pergunta boba que tinha sentido. O que você tem em casa? Ela estava devendo, não tinha nada para poder vender de dentro de casa para pagar. Ela disse: eu tenho uma botijinha de azeite em casa, só o que eu tenho. Certamente ela responde para Eliseu, frustrada: eu tenho uma botijinha de azeite em casa.
Se ela fosse falar para Eliseu: Eliseu, o que eu vou fazer? Eu vou ver, depois que ela fala: agora eu tenho uma botijinha de azeite, não vale nada, daqui a pouquinho acaba, acho que não tinha mais nada. Mas a providência de Deus, ela chega. A providência de Deus. Eu quero dizer uma coisa para nós nesta noite: creia, aprende a viver com o Senhor, com o Deus que você tem. Aprende a viver com o Deus que você tem. É o Deus da providência, é o Deus que chega, é o Deus que resolve, é o Deus que faz. Ele faz. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, não. Nós temos um Deus verdadeiro, nós temos um Deus que confiamos nele. Eu, como os pastores estão aqui, estamos para dizer para mim e para todos nós, que nós temos um Deus. Nós não estamos reunindo aqui por brincadeira. Eu estou aqui para adorar a Deus, mas quando eu sair daqui, eu tenho um Deus que vai comigo para a minha casa. Eu vou ter um Deus que vai comigo lá para o meu trabalho, ou para onde você trabalha. Eu tenho um Deus que vai para a minha casa, e que cuida da minha casa. Nós temos um Deus. E às vezes a gente fica brincando de ser crente, e às vezes brincando e começando a cobrar de Deus: eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso e aquilo, e uma cobrança tão grande de Deus. E Deus não quer. Pode pedir, Deus vai te dar, é fiel, Deus vai te abençoar. Porém, preste atenção: eu tenho um Deus, aleluia, que age e que opera nas nossas vidas, que cura as enfermidades, e quando Ele não quer curar também, Ele leva. Deus não é brincadeira, não. Deus não é Deus de brincadeira. As nossas orações precisam ter poder de Deus. As minhas orações precisam ter firmeza diante de Deus. Não levarmos uma vida de qualquer jeito, não. É tendo fé no Senhor. Eu preciso acreditar no meu Deus. Aleluias. E Eliseu dá para ela uma solução. Eu fico pensando aqui, quando Eliseu diz para ela: olha, seu vizinho, os seus vizinhos não têm. Está morrendo igual você. Mas você vai fazer uma coisa: vazia eles têm. Vasilhas vazia eles têm. Aí você faz o seguinte: pede vasilhas para eles. Amém, irmãos? Pede vasilhas, vai lá, pede vasilhas, quantos quiser. Eu fico pensando assim, aquela mulher saindo nas casas pedindo vasilha, e eles deviam ter ficado assim pensando, a Bíblia não relata que ela contou para os vizinhos para que eram as vasilhas. Talvez a gente não precise estar contando para vizinho, para ninguém, as nossas necessidades, não. Só temos que dizer para eles: Deus resolve, Deus chega, Deus faz, Ele age na hora certa, porque Ele é Deus. Se nós levarmos a igreja aqui para reunir, cantar e ir para casa, está errado. Mas nós viemos para adorar, e quando vamos para casa vamos adorar, vamos buscar a Ele toda hora, todo momento, aleluia, levar a verdade para as pessoas que estão precisando, da nossa própria família que está precisando. Juntou vasilhas. A Bíblia não relata quantas vasilhas ela pegou, mas a solução estava na botijinha. Eu fico pensando, irmãos, imagine para você ver que coisa mais linda o que aconteceu na casa daquela mulher. Casa ela tinha, pôs todas as vasilhas que ela pegou emprestada e colocou lá dentro. Mas a ordem do homem de Deus era o quê? Junta vasilhas, coloca na sua casa, fecha a sua porta, e agora comece a derramar azeite. Azeite aonde? Azeite aonde? Uma botijinha para encher várias vasilhas. Mas lá estava o milagre. Deixa eu dizer uma coisa para nós nesta noite:
Deus está dizendo para mim e para você: eu sou Deus de milagre. De uma botijinha eu faço, aleluia, vários azeites e vasilhas de azeite para você, porque eu sou Deus. Deus está falando conosco nesta noite, irmãos. Às vezes nós começamos a reclamamos, e Deus quer fazer o milagre, e a gente só está vendo derrota. Não consigo, está acabado, estou pobre. Pobre é o diabo. Sou pobre. Você quer ser pobre, pastor, mas não está tendo jeito. Você tem um Deus. Se você acreditar, Ele abre porta, Ele faz, tudo é com Ele. Tudo é com Ele. E às vezes nós reclamamos: sou pobre. Diz a palavra que ela pegou a primeira vasilha, pegou a botijinha, se tivesse um carro-pipa lá perto, né? A botijinha, derramou óleo, encheu. Traga outra, porque esta encheu. Irmãos, é tremendo. Pensa para você, depois você sai daqui pensando neste milagre de Deus. Está entendendo? Pensa. Tem milagres do Senhor, irmãos, que a gente precisa estar remoendo e vendo que Deus tem poder, que às vezes a gente esquece. Só julgamos para nós que não temos nada. Até falar para Deus, você pode falar, porque ela falou para eles: eu não tenho nada. Meu marido era fiel, era um homem de Deus, porém morreu, deixou dívida, e agora os dois filhos vai ser entregue, vai embora como escravo, e eu estou desesperada. Ela falou para Eliseu. Às vezes contar os nossos problemas para Deus não é problema não, é preciso saber da forma que conta tá bem para Deus, porque tem uns crentes desaforados com Deus, sabia? Ainda houve alguém dizendo: joga Deus na parede que Ele te atende. Deixa Ele me jogar, é eu que preciso levar um sanfonão dele. Eu preciso crer. Eu nunca posso olhar para frente e dizer que acabou. Deus vai agir. Talvez você diga: pastor, é difícil, porém meu Deus me ensina. Meu Deus me ensina. Encheu a segunda, a terceira, a quarta, tal. O que tinha lá encheu. Dá um pouquinho, o menino ali disse: traz mais uma vasilha. Acabou as vasilhas. Acabou as vasilhas. Quando acabou as vasilhas, o azeite parou. A Bíblia não relata que a botijinha ficou vazia. Ela deve ter ficado cheia. Também para prova. Eu guardaria que a botijinha até eu morrer, porque foi dela que saiu o sustento. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? É de mim que vai sair o sustento para você, é de mim que vai chegar a bênção na sua vida, é de mim que vai acontecer o milagre, é de mim, não é do pastor Raspante coisa nenhuma. Quem é pastor Raspante? Quem somos nós, se não tivermos Deus? Ai de mim se eu não levar o meu ministério a sério. Ai de mim se eu não fazer o meu ministério sério com Deus. Eu sou banido por Deus, porque Deus não brinca. Mas quando eu creio, como homem de Deus, você como mulher de Deus, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, e você vai contar o milagre. Você tem botijinha de azeite em casa e está faltando as coisas? Vamos começar a juntar vasilhas e derramar azeite. Aleluia, se vocês estão entendendo. Parou? Volta lá os versículos finais para mim, Daniel, fazendo um favor. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite
parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Acabou. Os filhos dela não iam ser mais escravos, os filhos dela não iam ficar mais lá, não ia ficar, estaria com ela. Por quê? Porque Deus fez o milagre. O homem de Deus, é por isso que a gente precisa ser homem de Deus, de verdade, irmãos. Que Deus nos conheça e nos veja como homem e mulher de Deus, para falar e Deus agir. Aleluia. Deus ouviu grandes homens na palavra, na Bíblia. Homens que oraram, choveu. Homens que orou, voltou a chover. Homem que orou, o sol e a lua parou. Aleluia. Deus quer que você seja também, que sejamos também, que acreditamos. Que nesta noite, irmãos, saiamos daqui crendo que o milagre vai acontecer. Talvez nesta noite todos nós temos um problema financeiro, de qualquer forma, mas crê no Senhor, está sendo fiel a Ele, deixa Ele agir, Ele vai agir de forma gloriosa. A Bíblia diz que aquela mulher agora tinha resolvido o seu problema. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que não é só de Eliseu, não é só desta mulher, não é só o Deus de Abraão. Às vezes a gente fica hoje muito firmado: o Deus de Abraão, o Deus do raspante, o Deus do Filipe, o Deus da Maria, do Antônio, do Rogério, o Deus, nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, o Deus que hoje passou conosco vai continuar passando com a igreja até Ele voltar para ir para a eternidade, para morar com Jesus. Este é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Não é o Deus falso. Quanta gente falsa, irmãos, está acontecendo ultimamente. Há uma falsidade, infelizmente, no meio da igreja. Não estou dizendo da igreja do Senhor. É tanta falsidade. Mas Deus é o Deus da verdade, que conhece. Deus sabe. Diz a palavra, irmãos, que aquela mulher agora estava com a sua bênção. Em primeiro lugar, um destaque de fé daquela mulher, porque talvez seria, se fosse nós, a gente não ia pegar vasilhas. Uma botijinha? Isso aqui? Mas quem falou foi quem? O homem de Deus. Acho que foi a pastora que pregou ontem aqui à noite, à tarde, falando de Naamã. Eliseu nem recebeu Naamã, nem viu a cara de Eliseu, mas a ordem de Deus foi dada. Ou faz ou faz. A ordem de Deus para nós nesta noite: ou faz ou faz. Porque Deus tem a bênção para dar. Deus tem um milagre para fazer. Então, o destaque aqui é a fé daquela mulher. Segundo ponto, obediência. Ela obedeceu. Vai, busca a vasilha, busca vasilhas. Ela obedeceu. E por final, a provisão de Deus aconteceu. Deus quer fazer milagres. Ele é Deus de milagre. Vamos ficar de pé.